Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Código pela Villanueva. Desde já, agradeço as inúmeras doações que recebo e continuem me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos. Por outro lado, eu queria desejar um feliz ano novo aos meus inscritos, como também aos meus não inscritos. Ou seja, qualquer pessoa que vier aqui e que aprecia os conteúdos, por favor, inscrevam-se. Ou então participem conosco nos debates, enfim. Eu gostaria de comentar, porque hoje nós estamos no dia 1º de janeiro de 2023 e o presidente Lula tomou posse, quebrando todas as expectativas daqueles indivíduos que estavam nos quartéis esperando o milagreiro golpe militar que não houve, e isso sem prejuízo, evidentemente, da atitude do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pegou um avião e simplesmente foi embora do país. Quais as conclusões que nós podemos deduzir quanto a isso? Preliminarmente, eu gostaria de analisar como é que caminha o discurso bolsonarista e o quanto ele foi pernicioso no sentido de arruinar as direitas políticas no Brasil. Muita gente objeta a ascensão do petismo, afirmando que a direita defende o direito à vida, ou então a direita é a favor da lei e da ordem, é contra os bandidos, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma questão que eu percebi muito no discurso da alta cúpula do bolsonarismo, dos formadores de opinião do bolsonarismo, é que eles agem como se fosse uma milícia de um crime organizado, ou como se fosse uma máfia. Você tem que entrar na linha das regras desse bando sob pena de eles simplesmente te liquidarem. E eu poderia ir mais além. Muitas vezes, esses bandos que são ligados ao crime organizado podem parecer bastante moralistas até. E isso possa até confundir certas pessoas que de fato acreditam em certos valores de uma forma genuína. Por exemplo, é factível que você possa encontrar na máfia italiana verdadeiros pais de família, mas que na sua vida pública, na sua vida, por assim dizer, de ofício, é capaz de fazer as piores bizarrices, mandar matar pessoas, enfim, extorquir, etc. Então nós percebemos essa dupla moralidade dentro do conceito do bolsonarismo. E que semelha-se, em muitos aspectos também, até as mentalidades de certos partidos totalitários. Se alguém perguntasse para Hitler ou para Stalin o que se deveria fazer com os bandidos, pode ter certeza que eles, no mínimo, pregariam um campo de concentração, se não um fuzilamento sumário dessas pessoas. Ou seja, medidas radicais que possam parecer até moralistas, possam parecer até aparentemente severas, e, no entanto, longe de ter um certo preceito de moralidade, na verdade reflete apenas o desprezo por aquilo que eles consideram inferior porque não faz parte da seita. Isso pode ser observado no próprio discurso de certos bolsonaristas quando atacavam o PT. E veja que estou muito longe de defender o PT. E vocês sabem que eu sou opositor histórico ao petismo. Mas, quando, por exemplo, um bolsonarista fala que nós somos a favor do direito à vida, nós somos contra o aborto e blá blá blá, eu pergunto para você uma coisa. Quais políticas o Bolsonaro fez para que nós, por exemplo, tivéssemos alguma garantia de longo prazo para que o aborto não seja legalizado? Resposta: nenhum. E vou mais além. As mesmas pessoas que alardeiam defender o direito à vida são também as mesmas que mostraram uma indiferença monstruosa com cerca de 700 mil mortes por conta da pandemia. E eu não estou falando somente da questão da indiferença. Eu falo da questão da posição dessas pessoas. Essas pessoas mentiram. Essas pessoas espalharam desinformação. Essas pessoas enganaram milhões de brasileiros. E milhões de brasileiros arriscaram suas vidas acreditando que não havia perigo algum com a colaboração do governo. O governo não fez absolutamente nada, pelo contrário, o governo boicotou qualquer medida
que pudesse ser realmente realizada no sentido da salvação de vidas. Espalharam remédios fajutos, dentre outras coisas. Falsificaram a realidade, espalharam fake news adoidado, etc. E essa graça nos custou o ranking de vice-campeão mundial de mortes por Covid-19. Num país que tem uma tradição de vacinação em massa, talvez uma das melhores do mundo. E mesmo assim, esse pessoal espalhou a histeria anti-vacina. Isso é pensamento de milícia. Não existe nenhuma envergadura moral quando alguém fala que é contra o aborto, mas não se sensibiliza com a morte de outras pessoas por outros tipos de enfermidades. Inclusive, induzindo a crer que essas pessoas que estão morrendo, na verdade, é tudo falsidade, é tudo mentira, etc. Acobertar um problema sério de saúde pública, um problema sanitário que foi mundial. Acobertar a gravidade da doença. E vejo a postura do Bolsonaro com relação a isso. A postura de completo desdém de uma pessoa que não estava a par da gravidade da situação. Ou melhor, ele estava a par, só que ele mostrou uma indiferença moral monstruosa. São essas pessoas que falam que são defensores do direito à vida. Nós podemos também pegar a questão do moralismo da coisa pública. Como, por exemplo, eles afirmarem que o PT é corrupto e blá blá blá. E, no entanto, dentro da mentalidade de milícia dos bolsonaristas, pessoas como Roberto Jefferson e Valdemar da Costa Neto, de uma hora para outra podem se tornar homens conservadores, homens de bem, porque eles defendem os valores conservadores da família. Observe uma coisa interessante. Quer dizer, pessoas que até ontem estavam alinhados com o PT, alinhados com os esquemas de corrupção do PT, tornam-se santificados. Por quê? Porque fazem parte da milícia, da seita. E eu não vou longe. Esse pessoal parte do postulado de que se você faz parte da patota, você já está redimido. E detalhe, você tem que ter uma obediência cega ao Bolsonaro. O Bolsonaro é uma espécie de Führer. Não admite questionamento. Se você questiona em nome da verdade, em nome da moralidade real, não a moralidade de um bando, não a moralidade de uma seita, que é uma antimoralidade, porque dentro de uma abrangência geral, essas pessoas são capazes de atitudes terríveis. Se você tomar num partido da verdade, você é esmagado por esse grupo. E isso sem prejuízo, porque pelo menos um instrumento mais eficaz que eles usaram para manipular as pessoas foi o quê? A mentira, a desinformação, a difamação, a destruição de reputações. Imagina se esses homens realmente tivessem o poder ditatorial que eles almejam ter. Porque observem, por exemplo, o que aconteceu nesses últimos 2 meses, em que pessoas foram para os quartéis enlouquecidas por uma metralhadora giratória de fake news, de mentiras, esperando uma canetada do ditadorzinho, que não foi. Porque esse que é o problema do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não é uma pessoa corajosa. Na verdade, eu diria que ele tem as qualidades piores de um ser humano, que é a covardia, a mesquinhez, a deslealdade. Se nós analisarmos 4 anos de governo, se é que podemos dizer que foi um governo, porque aquilo ali foi um desgoverno. O Bolsonaro perdeu as eleições não para o Lula. O Bolsonaro perdeu as eleições para o Bolsonaro, porque nem havia oposição ao bolsonarismo durante 4 anos. Em 2019, o PT foi declarado morto. Lula estava preso, a Lava Jato tinha simplesmente devastado boa parte da cúpula, da alta cúpula política, não somente do PT, mas também de outros partidos, e não havia oposição. E o Bolsonaro se autodestruiu. E por que isso? Porque nós tivemos o governo de uma pessoa
mesquinha, de uma pessoa baixa e de uma pessoa desequilibrada. E o que é pior, acho que talvez o pior pecado do Bolsonaro, além de todas essas qualidades, se é que podemos dizer que são qualidades, na verdade são vícios, é que além de eu ser um homem de profunda má fé, ele é uma pessoa covarde. Porque foi o que ele fez. Você que está me vendo agora, que ficou, sei lá, 1 mês, 2 meses nos quartéis aí, pegando chuva, passando mal, no desconforto, o que é que você ganhou? Você não ganhou absolutamente nada. Sabe o que você ganhou? Foi o seguinte, você foi rifado para o Centrão para salvar a barra do Bolsonaro, que enrolou você, afirmando que ia dar uma canetada das Forças Armadas para fechar o Congresso, para fechar o STF, etc. E no final da história isso nada aconteceu. E na verdade o Bolsonaro arruinou a direita brasileira. Colocou em completo descrédito. Todas as pautas foram destruídas. O bolsonarista é aquele sujeito que se diz ser pró-vida, sou contra o aborto, não sei o que, sou contra a eutanásia, e quando se fala de pandemia, ele inventa trocentas mentiras diferentes para simplesmente relativizar a morte de milhares de brasileiros. O bolsonarista é aquele sujeito que fala que é pró-armas no sentido da defesa pessoal, mas dentro do seu bando já estão fazendo práticas terroristas, já estão disparando contra a polícia, como no caso do Roberto Jefferson. Ou então a Carla Zambelli dando uma de deputada Kate Mahoney, né? Dando carteirada lá, apontando arma por um petista. Quem precisa ser desarmamentista com pró-armas como vocês? Vocês desmoralizaram a pauta dos pró-armas. E vou mais além. O que o Bolsonaro fez a favor do projeto pró-armas? Um decretozinho qualquer que hoje pode ser revogado pelo Lula? Ele não fez nenhuma lei. Ele não fez nada. O Bolsonaro é um sujeito que assinou cheque em branco para todo mundo e não assinou por ninguém. Simples assim. Tem muitos grupos que defenderam o Bolsonaro acreditando que porque ele prometeu defender aquelas pautas, mas deixou todo mundo na mão. E pelo contrário, ele degradou. Porque quando você observa um sujeito que se diz pró-vida e simplesmente mostra indiferença com hospitais lotados, mostra indiferença com vacinas que salvam, mostra indiferença com atitudes concretas e reais que poderiam salvar milhares de vidas, ou então, quando você vê pessoas que defendem o porte de armas por uma questão de legítima defesa, aí você vê a Zambelli mostrando um trabuco para apontar na cara do petista lá, ou então o Roberto Jefferson se disparou na própria Polícia Federal, o que vocês imaginam dessas pessoas? Essas pautas foram desmoralizadas. E o PT vai sim com carrão de cena contra vocês. Até mesmo a pauta, por assim dizer, da liberdade de expressão foi destruída. Quem é que pode argumentar a liberdade de expressão quando chuvas de mentiras, chuvas de desinformação provém dessa galerinha que é desonesta, que é mau caráter, cheia de escroques, de estelionatários? Aí vamos ver a questão do pensamento da quadrilha. É um pensamento de uma quadrilha, de uma milícia. Toda milícia parece moralista. Você não tem o traficante de drogas que espanca lá uma mulher que foi acusada de ser adúltera? Ou então ela saiu da linha? Tem muita baixada, como tem muita favela, que é bastante segura. Por quê? Porque o tráfico chega lá e dá porrada no bandido, mete bala na cabeça do bandido, do assassino. Mas isso não é moralidade autêntica. Isso é só arbitrariedade. Arbitrariedade de um bando. E é assim que é o bolsonarismo. E o Bolsonaro, que alimentou o fanatismo de milhões de brasileiros sobre a questão da ameaça comunista e blá blá blá, aquela coisa toda. E, no entanto, como é do feitio dele, traiu o seu próprio público. Simplesmente foi embora.
E a gente fanática ainda acreditando no Bolsonaro, vendo o Jovem Pan, vendo todas aquelas baboseiras, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, não sei o quê, hipócritas, enfim, todo esse pessoal aí que ficou alimentando a centelha, e o Bolsonaro fez questão de jogar a ducha de água fria. E mesmo assim o pessoal não aprende. A gente poderia ver que já é uma tônica do Bolsonaro. O Bolsonaro faz isso, ele estimula, ele atiça a multidão, aí na hora do pega pra capar, ele puxa o tapete. E puxa o tapete por quê? Porque ele sacrifica os interesses dessas pessoas pelo interesse dele próprio. Não foi o que aconteceu no dia 7 de setembro? Em que vocês, bolsonaristas bobalhões, chegaram e disseram: eu autorizo, mostra a canetada. Vocês acham que política se faz com uma mera canetada? Então qual é a moral de vocês falarem, por exemplo, do STF? Vocês querem uma canetadazinha, só que do lado de vocês. Agora, quando é o outro baixando o cacete em vocês, jogando gás de pimenta, indo com um cacetete para vocês, aí vocês lembram das formalidades democrático-liberais e burguesas para defender o lombo de vocês. Aí mostra, sim, o pensamento de seita, o pensamento de gangue, o pensamento hipócrita, que no final das contas o direito não é para todos, o direito é só para mim. Para os outros é borrachada. Porque se bolsonarista tivesse o poder de arregaçar os inimigos, pode ter certeza, não seria gás de pimenta e nem mesmo cacetete, seria coisa muito pior. Olha só o nível de loucura que se jogou. Dá poder a um sujeito que foge. Que nem... Não tem explicação para isso, mas... assim, não é que eu não tenha. É tão surrealista o que aconteceu que eu confesso, em 2023, se eu não tivesse outros afazeres na minha vida, graças a Deus eu tenho para me ocupar, mas eu diria que a nossa política foi um fracasso. Foi um fracasso porque nós fomos traídos. Foi um fracasso porque os escroques, os canalhas, os fanáticos, os idiotas destruíram todo o movimento. Pautas legítimas foram jogadas na lata do lixo. Por conta de uma família de desequilibrados, de lunáticos, de pessoas maledicentes, que é a família Bolsonaro. Que tem pensamento de milícia, que tem pensamento de gangue, que tem pensamento de Cosa Nostra. Aliás, até a Cosa Nostra acho que teriam um pouco mais de decência do que esse pessoal. Porque eles não... nem a Cosa Nostra é tão traiçoeira como o bolsonarismo. Até o PT, e aqui eu poderia até lembrar aquela leitura da República de Platão, em particular do diálogo entre Sócrates e Trasímaco, e Trasímaco dizia que o direito reside na lei do mais forte, e Sócrates prova, inclusive, que bandidos têm senso de justiça, ainda que entre eles. Porque se eles não tiverem um senso de equidade e de equilíbrio ali, eles se matam entre si. E podemos até deduzir que o PT tem um pouco disso. Porque o Lula, vamos ser bem sinceros, o Lula foi preso, ele passou por maus bocados, e mesmo assim ele colocou a patota dele no poder. As mesmas pessoas. A mesma facção que até ontem foi presa. Mas ninguém pode negar que há um certo grau de lealdade ali. Ainda que, claro, dentro dos moldes também de um pensamento que nós sabemos que é bastante perigoso. Né? Pensamento de política, em que cada um também cria dossiês e tudo mais. Mas eles conseguem se equilibrar ali. Mas isso nem o bolsonarismo conseguiu. Eu pergunto para vocês uma coisa. Qual base construída a partir de 2019 sobreviveu ao bolsonarismo? Nenhuma. Eles se auto-aniquilaram, eles se destruíram. Porque talvez eles acreditassem, como Trasímaco, que o direito reside no poder do mais forte, no poder de destruir um outro, e eles se autodestruíram. Nem tiveram a sensatez socrática de se preservar até mesmo como bandido. Nem isso eles conseguem. O PT consegue. Tanto conseguiu que
Eles estavam praticamente mortos politicamente. O Bolsonaro não tinha oposição. E do nada eles começaram a reconstruir, e hoje eles estão no poder. Eu não sei o que é pior. Se foi a excelsa sapiência do PT de reverter praticamente tudo o que aconteceu. Mas eu acho que não foi somente um ato de inteligência só do PT, não. Mas também um ato de uma incompetência, de uma loucura, de uma demência, de uma incapacidade bizarra de gerenciar os assuntos públicos da própria direita. A direita mostrou ser louca, incompetente, despreparada para governar o país. E por isso perdeu o poder. É muito simples. Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu vos trago. Vou evitar comentar o máximo de política, mas é preciso dividir reflexões com vocês. Um grande